eu queria contar para vocês a maneira com que a gente passa um livro para uma criança ou para uma outra pessoa que estiver ouvindo. Qualquer livro que você vai escolher ou que a escola vai escolher para uma leitura com criança, ela tem que ser passada de um jeito gostoso. Quer dizer, se você gosta do livro, se o livro te conquistou, você vai passar esse livro com amor. E esse livro vai ser recebido pelas crianças do mesmo jeito. Então, assim, a chance de sucesso, de interação, sucesso nesse sentido, assim, de ter um retorno dessas crianças, é muito maior, porque você passou de um jeito gostoso. Se você escolhe um livro para ler com as crianças, que não é legal, você não se identificou, quer dizer, tem gosto para tudo, né? Não tem certo e errado na literatura, mas se você não gostou daquela história, grandes chances de que o seu projeto, a sua vontade de ler não vai ser tão bem recebida. E isso é tudo na vida, né? Quando a pessoa faz uma coisa com amor, com carinho, é mais fácil de emanar essa gostosura. Então, é uma das coisas que eu penso que é essa conquista, né? E como é que a gente faz isso com bebês, né? Um livro para bebês, a gente precisa, de fato, ler do começo ao fim, ou a gente entra no ritmo dessa criança, né? Então, às vezes, você pode ter um livro que tem muitas páginas. Eu fazia isso muito com os meus filhos. Eu pegava uma revista, né? Aqui em casa tinha revista, então tinha um idoso na revista. Eu ia passando a revista com as crianças, de repente tinha um idoso, eu falava assim, olha, o vovô, mas esse não é o vovô, mas parece o vovô, né? E assim, como chama o vovô? E aí a gente brincava, onde está o vovô, né? Ou então, passava mais um pouquinho, um cavalo, como é que o cavalo faz? Então, assim, na hora de uma leitura com um bebê, a gente tem que se pôr na capacidade dessa criança de concentração, de diversão. Então, assim, começou a distrair muito, é porque talvez já esteja cansado dessa brincadeira, né? E as coisas em criança é rápido, né? Demorou um pouquinho, já mudou de assunto, né? Então, é isso, assim, a gente tem que ir fazendo a leitura, quando a criança tem mais interesse, a gente pode fazer a leitura do começo ao fim, mas conforme a faixa etária e a idade e o grau de compreensão e de acompanhar, né, de concentração, a gente vai mudando. O que eu acho que, assim, não pode forçar a barra, porém, cabe ao adulto apresentar um livro. Porque dificilmente assim, não necessariamente, se uma criança não é leitora, não tem costume de ver imagens que não é a realidade, né? Ela precisa de um adulto. Nós, adultos, temos que ter esse incentivo, né? Incentivar. Se eles vão gostar ou não, só o tempo vai dizer. Não é todo mundo que gosta de tudo. Mesmo não é todas as crianças que gostam de jogar bola, não é todas as crianças que gostam de videogame, apesar de ser muito bom, muito gostoso para quase todos, tem uns que não se interessam tanto. E a gente também tem que compreender isso. Mas é isso, assim, essa é a primeira parte. Estou aberta para perguntas, e depois a gente entra na história do gato mesmo, do gato xadrez, e eu trouxe também umas historinhas de sucesso, assim, que eu já ganhei de feedback, né? E que eu posso compartilhar com vocês, se vocês estiverem interessados para saber, assim, coisas que já me contaram, né? E aí eu percebo assim, poxa, que legal, deu certo, né, para essa turma ou para essa criança. Então, Bom, fica à vontade, Laís. eu acredito que muito do que estava sendo conversado hoje de manhã está vindo à tona, né? Quando você coloca, por exemplo, a respeito do livro ser um brinquedo, né? E isso também fica muito bacana, e da interação que pode acontecer através do livro com a família, porque uma das ocupações maiores das professoras está sendo justamente essa interação com a família,
né? E como esse livro pode ser justamente essa ponte, né? Quando o livro ele é visto como um brinquedo, uma forma de interação. E hoje de manhã foi feita uma pergunta a respeito da como é que a gente pode conseguir atrair a atenção dessa criança para os brinquedos, para a interação, e tirar um pouquinho da coisa da tela, né? E eu vou usar um outro termo que não foi usado hoje de manhã, mas a coisa da chupeta eletrônica, né? O quanto os pais acabam colocando o celular, né? Então, se você puder falar um pouquinho como é que você enxerga a possibilidade do livro, né, de uma história, poder realmente ser, assim, esse objeto de fascinação, como um brinquedo e para que, inclusive, ele possa ser mais do que uma chupeta eletrônica tem sido, e assim os pais conseguem, porque uma das coisas era como fazer com que as famílias consigam enxergar, né, a história, essa interação, a potência de um livro, né? Eu acho que se Tá. você comentar um pouquinho sobre isso. Eu recebo muito feedback de pais, aí nesse caso são pais, mães, né, que eles entram na brincadeira junto. Então, assim, teve um dia que era um vídeo onde toda a família, assim, tinha um menorzinho, uma criança maiorzinha de uns 5, um de uns 7, eram uns 4 filhos, era um monte de filho, mais a mãe e o pai, e todos cantavam junto o livro, a história do livro, mas meio que cantando e dando risada, e filmaram, e aí me mandaram, né? Mas claro que se filmaram, puseram nas redes sociais deles e tal. Então, nesse momento, o livro, com certeza eles não fizeram isso a primeira vez, para sair filmando, rolou a brincadeira, vamos fazer de novo, vamos filmar, né? Então, isso aí, a gente percebe que é uma coisa que veio junto, né? E aí todos estão dando apoio, né? Os maiorzinhos para o menorzinho, e às vezes é o menor que vem com o livro e fala, lê para mim, mamãe, ou lê para mim, papai, né? Ou, posso ler uma história para você? Que ele vai fingir que está lendo, não tá, mas para ele tá, e isso vale, né? É leitura também. E então eu acho que assim, as escolas, eu imagino, não tenho certeza, mas assim, se a gente conseguir conversar com os pais da potência que um livro tem. Eu tinha amigos, por exemplo, que às vezes trabalhavam tanto que chegava no fim do dia, a criança não sabia, um amigo específico, assim, a criança, 2 filhos, não sabiam como lidar com o pai, porque ficava com a mãe o dia inteiro. O pai, mais tímido e sem vivência com o filho, não sabia o que fazer com o filho. Então, assim, existe disfunções dentro de uma casa, e é normal, acho que vocês talvez saibam muito mais do que eu, né? Então, o que você faz? Dá um videogame, dá qualquer um tablet para assistir um filminho, porque aí a criança fica quieta e você toca a sua vida, né? Se você perceber, o pai, o adulto perceber que um pouquinho de interação com uma historinha vai dar aquele carinho, vai dar assunto, porque aí você tem uma história, aí você pega o brinquedo da criança, né, e brinca no meio da história, brinca junto. Acaba a história, você pega, sei lá, um monte de carrinho, joga no chão e fala, nossa, e aquele gato do gato xadrez? Que gato você gostou? Eu gostei do azul. Nossa, mas ele fugiu para o sul. E aí você faz o gato fugir para o sul junto com os seus brinquedos, os brinquedos da criança. Então, na verdade, é tudo um pouco de criatividade e de se aceitar para estar perto. Quanto mais a criança, eu imagino assim, se tem o amor, mas também com disciplina, né? Porque só amor, todos nós precisamos de algum limite. Né? Não adianta, eu amo, beija, 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 e depois, assim, a hora que a criança quer conversar uma coisa, fala, tá bom, eu tô ocupada, tô trabalhando. Então, assim, vamos escutar, vamos ler, vamos interagir. Mas vamos também brincar de videogame, um pouquinho de bola, vamos ensinar a jogar, né? Então, assim, eu acho que é amplo, não é só com o livro. Tirar uma criança do eletrônico e pôr também, né? Valorizar, né? De repente, o eletrônico é uma maneira também deles. Claro que quando é mal usado, é para a criança ficar quieta. Mas quando é bem usado, às vezes um adulto que gosta, e agora a gente vem de gerações que os pais e mães, que a minha geração não era de videogame, né? Mas as que estão aí são.
de repente, interagir também, né? E não só falar mal, tudo dentro do seu tempo, né? Você quer levar a criança no restaurante de adulto, ou você brinca um pouco com ela, mas vai ter uma hora que o adulto precisa conversar um pouco, né? Eu imagino que ou põe um livro, ou põe um caderno com desenho para ela ficar desenhando, e vai embora logo, né? Porque nenhuma criança é obrigada a ficar 3 horas numa mesa de bar com adulto conversando. Então, assim, existe os dois lados, né? Existe a dificuldade mesmo de ter a rotininha da criança, que precisa comer, precisa dormir na hora certa, e de vez em quando sair da rotina, porque nós também somos gente, né? E também precisamos divertir, namorar, encontrar, conhecer, interagir, mas, sei lá, é meio por aí, não sei se sei muito mais sobre isso, mas acho que é trazer para o natural, né? E a gente, assim, hoje nós estamos, assim, nos aprofundando bastante em algumas coisas, e a questão da forma, né, de como se conta essa história, a forma de conduzir, então essa interação, ela realmente é fundamental. E falou-se também hoje na questão, na neurociência, da regulação, e aí me chamou muita atenção agora, na sua forma, na sua conduta de contar a história, as velocidades do "era uma vez", e aonde se coloca a entonação. Isso eu achei muito bacana. E mais um ponto que ficou bem interessante, a gente pode também linkar com o que a gente já vem estudando hoje, é o "era uma vez", que é o início, quando você termina no conte outra vez. E a criança nessa fase, né, de 0 a 3, ela gosta muito da repetição. E, de repente, a repetição, ela, como a gente aprendeu hoje de manhã, ela ajuda na regulação, às vezes ela precisa organizar alguma coisa na ideia, e por isso ela pede para repetir e repetir. E, de repente, esse repetir com essa proposta que você traz, né, de fazer o gato xadrez, as cores, trabalhar as cores em carrinhos, em outros objetos, e essa coisa também da história, o real, a imaginação da criança, com aquilo que está no livro, todo esse link faz realmente um processo de organização e de ampliação para essa criança, desse universo que ela vive, né. Então, realmente, Sim, porque é é um uma poder hora de muito imenso. aprendizado, né? Mas eu me pego, às vezes, contando a mesma história várias vezes. Aí eu falo assim, minha memória é meio, não é que é ruim, mas às vezes eu conto alguma coisa e falo: nem sei se eu já te contei", mas aí eu conto de novo. E aí eu falo: "Nossa, mas será que eu tô, né, por que que eu não lembrei que eu já falei?". Aí eu percebo, e isso deve acontecer com a criança, né. Quando você repete, muitas vezes você não quer que a pessoa escute de novo, mas o prazer que te dá em repetir algo que foi divertido, te faz bem. Então, às vezes não interessa se a pessoa já ouviu outras vezes, mas a gente é que quer contar. E a criança num livro, ela está na fase, né, se for um conto clássico, por exemplo, é uma fase que para ela escutar aquele mesma passagem, está fazendo ela crescer e elaborar coisas no cérebro de sentimento, de passar de fases, né, Édipo, sei lá, essas coisas que vocês sabem, mas assim, está fazendo trabalhar um assunto que é importante para ela. Então, principalmente para pais que não têm muito essa formação, né, acadêmica de entender, a gente tem que explicar: "Olha, se ela quiser contar 10 vezes, escuta 10 vezes". Mas cada vez, às vezes ela está, se você pode escutar 10 vezes, inclusive aproveita essa chance para interagir 10 vezes, né. Ou às vezes o silêncio também é uma forma de interação, tipo: "Pô, legal, quer falar de novo?", né, ou "Amanhã a gente continua, gostei muito da sua história", elogia, em vez de: "Ai, não aguento mais essa história, você só vem com a mesma", né. Então assim, o que você está fazendo não me interessa. E na verdade uma criança bem acolhida, ela vai ser um adulto muito mais fácil do que uma criança onde tudo que ela faz é chato, enche o saco, que, né, que atrapalha, que eu estou fazendo, estou trabalhando, não consigo. Então, assim, tem momentos, mas a gente viu que mesmo na pandemia, a criança também tem que aprender a dar o espaço do adulto. Ela não podia gritar na casa o dia inteiro quando tinha pai e mãe fazendo reunião online, né. Então, assim, a criança pode muitas coisas, mas faz parte da formação dela
aprender que está dentro de uma sociedade, dentro do limite dela. Você não vai falar para um bebê parar de chorar, porque ele não vai, né, não vai obedecer, não vai respeitar, mas você pode acalmar esse bebê, trocar a fralda, às vezes está sujo, ou não fazer nada, deixar chorando, porque às vezes não para de jeito nenhum, né? Tem de tudo, né? Mas tentar entender, né? Tentar compreender e pôr os limites. Mas a leitura, o livro é um dos fatores, assim, ele tem que estar ao alcance da criança, tem que estar, ele não pode ser super valorizado. O momento mais especial do dia, você vai ler o livro. Não, menos, né? Vamos fazer que seja uma coisa gostosa, porque aí é recebido de uma forma mais natural, né? Ler um livro para uma boneca, né? Pegar o personagem, trazer para outras coisas, fazer um personagem sei lá, pega uma batata, espeta, diz que é o gato e sai brincando, né? É meio por aí. E Bia, a gente já tem, as perguntas já estão pipocando, né? E a ideia, primeiro, claro, acho que aqui um pouquinho a gente já está falando sobre como trabalhar essas emoções, mas a gente quer entrar um pouquinho mais forte no gato xadrez. E já que você tocou no assunto, dizendo que faz aí, né, quantas vezes conta a história, tem aqui a pergunta a respeito de variação. Se há variação no momento de uma versão da história aqui e ali, de repente mudar a cor do gato, uma coisa, como é que funciona isso para você? E se puder, já conta para a gente um pouquinho mais do gato xadrez, como é que surgiu, como é que ele evoluiu, se ele continua evoluindo, e como é que funciona aí essas mudanças nesse contar e recontar a história. Tá, não, agora tá ótimo, porque a gente pode realmente falar do gato, e o gato xadrez, ele surgiu quando os meus filhos eram pequenos, mas quando eu era criança, eu escutava dos meus avós, era uma vez um gato xadrez, quem gostou dessa história que conte outra vez. Então, isso acho que era uma coisa que os antigos falavam, esse provérbio, não sei o que é o nome disso. Né? Então, sempre assim, acabava alguma coisa, era uma vez um gato xadrez, quem gostou dessa história que conte outra vez. E quando os meus filhos eram mais ou menos na faixa etária dos bebês que vocês trabalham, 2, 3 anos, 3,5, a diferença entre os meus filhos é de 1 ano e 8 meses. Então, é pertinho, eles estavam sempre bem próximos com as coisas que a gente fazia. E como eu trabalho em casa, eu convivi muito com eles. Eles foram para escola, creche, seja lá o nome que se dê a isso, com 4 meses. Porém, o período da tarde, ou vice-versa, eu estava com eles em casa e ninguém mais cuidava. Era eu e meu marido e não tinha mais ninguém. Então, a gente interagiu muito, até agora. Tem 23 anos, um tem 23, outro tem 21, e a gente interage direto. Mas aí eu falei, poxa vida, mas essa história só tem isso? E as outras, né, só tem um gato xadrez? Aí eu comecei a inventar outras cores. E pensando nisso, eu falei, mas vai muito sem graça. Queria falar de rimas. Então, tentar achar rimas para as cores. E comecei a trabalhar os desenhos de cada um dos gatos. Aí eu procurei coisas que era muito comum no dia a dia deles. Né? Então, assim, criança pequena, ela gosta de comer, ela fica doente, ela toma bronca, ela faz arte, né? Assim, arte no sentido de travessuras. E aí foi surgindo a história do gato xadrez. E os meninos, eu falava assim, meninos, o que você acha dessa assim, né? Era uma vez um gato X, né? Eles, sim, mamãe, tá bom essa. Ou então, não, mamãe, tá ruim. E isso foi durante o gato xadrez e durante toda a minha vida de ilustradora que eu ilustro só para mim, né, meus desenhos. Eles eram meus diretores de arte, porque eu estilizo demais. Então, eu fazia um animal e se eles não conhecessem o que era aquilo, eu falava, bom, tá errado, eu preciso melhorar, porque eles não vão entender. Se eles não entenderam o que eu estilizei, as outras pessoas também não vão, porque eles estão acostumados com a minha maneira de desenhar. Então, o gato xadrez surgiu muito nessa interação, né? De brincar, de fazer a rima, de contar de novo para eles e ir desenhando. Então, foi isso que surgiu. Eu sei, por retorno das pessoas, tanto escolas quanto crianças e pais, que é um livro que eles gostam demais. Eu até me pergunto, mas por que será que gostam, né, tanto?
E aí eu vejo histórias do gato trabalhadas desde criança bem pequena até criança grande, 9, 10 anos, que eles usam a base para fazer outras coisas. Mas eu estou fugindo do assunto. Existe, sim, uma versão anterior do livro. A primeira vez que surgiu o Gato Era Uma Vez um Gato Xadrez foi de uma outra editora. Naquela editora, na verdade, foi o meu primeiro livro escrito que não foi conto clássico. Que eu tive Os Três Porquinhos, O Chapeuzinho Vermelho, e aí eu fiz o Gato Xadrez. E quando eu fui mostrar para esse editor, ele falou assim, mas livros, só um livro eu não quero mais, volta com mais 4. Eu, não sei fazer, não consigo, blá, blá, blá. Fiquei apavorada, achei que eu não conseguia. Aí meu editor falou assim, Bia, volta daqui a 2 meses, me traz mais uns 3. Aí eu fiz a série dos primeiros 4, que era da coleção Sim. Eles adoraram, publicaram, e aí depois eu fiz mais 4. E esses livros ficaram nessa editora, que chamava Escala Educacional. Depois de alguns anos, bastante, acabou o contrato. E eu já estava pensando em tirar, quando eu coloquei eles na Editora Moderna, e a minha editora lá, que é a Maristela Petrilli, super aceitou, queria publicar todos eles. E a gente, quando eu faço uma nova edição, dá para rever alguns assuntos, e algumas cores, e algumas frases, assim, é uma chance de mudar alguma coisa. E o Gato Verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Essa é a versão anterior. Mas o Gato Verde, da Editora Moderna, ele ficou curioso com as sombras na parede. Então, assim, o gato verde preguiçoso é uma imagem muito divertida e dá muita preguiça, mas ela é um pouquinho mais negativa, né? O gato verde curioso com as sombras na parede estimula a criança, isso não é o meu ver, né? A tentar brincar de sombra, né? Pegar uma lanterna, ver a sombra do sol no corpo. Então, eu achei, e a minha editora também, que mudar para essa nova frase seria um estímulo diferente, né? E como a criança ela é muito curiosa, ela gosta de explorar, a gente achou uma boa ideia, além da rima que, não tem rima com herde, não tem. A não ser que seja uma palavra absolutamente fora do vocabulário da criança. Eu procurei por tudo, eu não achava. Então, em vez de verde com rede, ficou verde com parede, aí tem o R. Então tem uma coisa fono aí nessa história. E aí a gente pôs o gato listrado, que não existia na primeira versão, né? E então, assim, existe essa diferença. Eu comento, cada um escolhe o que quiser, né? Não tem o certo do gato verde, não tem o errado, mas é o que temos nessa nova versão. E tudo bem, eu acho que é isso. Era isso, Laís, sobre as variedades, assim, sobre o gato? Um pouco sim, mas a gente vai ampliar essa pergunta, porque já que você deu a brecha dizendo de outros livros, é claro que tem a pergunta, né? Por que você escolheu o gato como protagonista? Você tem outros protagonistas, como é que você faz a escolha desses protagonistas? Porque isso para a gente também é importante, né? E uma outra coisa que eu achei muito importante na tua fala, e que também traz a questão de como trabalhar as emoções, um ponto que eu achei bem legal, não só da tua fala, mas da tua conduta, quando você foi contar a história, é a questão da realidade da criança, né? Não adianta a gente buscar uma coisa que seja muito da nossa realidade e isso está fora. Então, uma rima que seja condizente a essa criança, né? A tornar acessível a linguagem dela para que a gente também consiga, então, acessar as emoções que essa história pode gerar nessa criança. Mas, enfim, bora lá. Como é que você escolhe os seus protagonistas? O Gato Xadrez, a gente já viu que teve aí uma influência da tradição, né, cultural da família. Mas e aí? E os seus outros protagonistas, como é que funciona isso para ti? Essa escolha, como é que é a dinâmica? É muito interessante porque o tempo todo que eu faço um livro, primeiro, eu já disse, eu faço para mim. Eu tenho que me divertir, eu tenho que achar esse personagem
gostoso, legal, querido, e o traço desse personagem é uma coisa muito importante. Eu tive uma vez como eu falei, meu primeiro livro é Os Três Porquinhos, e ele é feito em círculos, quadrados e triângulos, e eles se chamam quadrado, bolinha e triângulo. Depois, mais para frente, eu fui fazer um cachorrinho, que também era de forma geométrica, que era um quadrado. Só que, ele ficava muito parecido com o porquinho quadrado, que eu já tenho como personagem, mas eu precisava fazer esse cachorro quadrado. Foram pelo menos umas 8 páginas com desenhinhos mínimos, de orelha para cá, para lá, para cá, até o cachorro deixar de virar porco e virar com cara de cachorro. Então, assim, na hora que a gente desenha, eu tenho um ponto que eu falo, agora eu gostei. Só que esse ponto é sentimental, sabe? Tipo, você começa a desenhar e fala, alguma coisa me incomoda que eu não sei o que é. E às vezes você tem que sair, ir no supermercado, voltar, trabalhar, fazer outra coisa, mudar de assunto, passar uma semana, voltar naquele desenho. Então é um processo, parece muito simples simplificar, mas não é. Não é. Demora, né? Depois que está pronto, ótimo. Mas, e os protagonistas é isso, eu sempre tento ver quem eu gostaria de contar, que fosse o personagem dessa minha história. E como eles vão interagir entre eles. É como se você pegasse, a criança faz isso, né? Ela pega uma boneca, sei lá, com os cabelos em pé, depois ela pega um cenário, aí ela pega alguns outros bichos de pelúcia, às vezes, e vai juntando para montar o que para aquele momento está sendo importante, né? Então, é meio isso, você escolhe os personagens para ver onde é que eles vão se entender, né? E aí vai trabalhando a questão, sempre pensando na criança, assim, o lado dela, o que ela vai gostar de ver esse personagem, vai ser divertido, vai estimular de alguma maneira, né? Então, eu tenho um livro, por exemplo, que Era Uma Vez um Lobo Mau, e ele pegava a criancinha para fazer mingau, né? Só que depois ele vai mudando, ele se dá em um monte de atrapalhadas, assim, ele só se dá mal. Ele pensa que ataca um sabiá e ele come um gambá, aí ele fica fedido. Bom, então eu escolhi personagens para trabalhar esse livro, e assim, um dos resultados mais bonitos que eu já vi foi uma criança que a mãe falou que ela tinha pavor do lobo mau, de um lobo mau, mas ela leu o livro e ela gostou do livro e passou. Quer dizer, o livro ajudou ela a elaborar esse medo de lobo mau. Então, o livro, ele vai fazer a função, muitas vezes, de ajudar a elaborar um problema, né? E aí, assim, eu fico pensando sobre o gato xadrez, né? Já que a gente está mais pensando nele e tal, o que um gato xadrez pode fazer para uma criança pequena, né? Ou qualquer outra. Sabe o que eu acho, gente? É assim, a gente sempre tem que tentar. Eu estava vendo assim, o PNCC, né? Tem um monte de diretrizes, né? A gente tem que estimular a criança a entender o corpo dela, depois o ao redor, depois o mundo, depois ela trabalhar a emoção, ser empática com o que vê, né? Então tem 1000 diretrizes, né? E aí eu estava montando essa nossa conversa, eu falei, gente, vamos brincar, né? Porque eu não sei muitas coisas, mas eu adoro criar, inventar. E eu acho que quando a gente aceita criar, pode até ter um objetivo final, no meu caso, assim, se eu vou fazer um livro, ele tem que estar super bom do jeito que eu quero. Mas, para eu ter uma ideia boa, eu tive um monte de ideia boba antes. Então, assim, aceitar as ideias, mais ou menos, é extremamente importante para a gente chegar numa ideia boa depois. Nem que você não conte para os outros, mas a gente tem que entender para nós. Uma coisa leva a outra, né? E vocês que trabalham com educação, eu acho que assim, a gente tem que pôr um pouquinho da gente em cada coisa que a gente faz. Seja lá uma contação de história,
seja uma atividade planejada, seja uma hora de ir no pátio procurar um bicho, um inseto, né? Então, se a gente dá um pouquinho da gente, a gente torna esse momento mais especial, tanto para as crianças quanto para a gente mesmo. E a gente nunca pode esquecer que a gente é gente. Sim, a gente precisa fazer coisas que nos valorize, que a gente saia dali feliz com uma ideia que teve que deu certo. Ou não deu certo, mas a próxima vez eu já tento um pouquinho para cá porque não foi o que eu planejei. Vai acontecer 1000 vezes, né? Mas é assim que a gente cresce. Aí eu peguei o gato xadrez e falei, vamos brincar de BNCC. Ai, desculpa, posso até estar falando bobagem, mas assim, foi uma brincadeira para ver o quanto que a gente pode estimular, não só com o gato xadrez, mas com muitos dos livros de literatura que a gente tem. Muitos, muitos. Então, basta, até livro chato. Às vezes eu estou conversando com criança e falo assim, tá bom, não gostou? Então, o que, que você faz para tornar esse livro melhor? Cabe a você, porque esse autor aí não foi bom, né? Não foi legal. Então, você devolve para a criança essa responsabilidade. Ah, não gostei. Tá bom, por quê? Então, vamos ver? Vamos melhorar? Ah, vamos. Então, reescreve, redesenha. Que personagem você quer no lugar do outro? Sabe, assim, as crianças, elas precisam criar, porque faz parte da vida delas, inventar coisas. Né? Eu até acho que, às vezes, e elas gostam de fazer, de produzir. Então, eu fico até pensando se o videogame não é tão legal, porque você vai, você passa de fase, você não fica parado. Você fica parado de um lado, mas você tem desafios, né? Eu acho isso, não sei, tem desafio. Meu, passar para a fase 3, 4, 5 é super difícil. E quantas vezes essa criança repete o perna longa tentando passar no caminho, pulando na pedra, caindo, morrendo, morre. Aí vai de novo, perna longa no caminho, pula a pedra, morre, até uma hora que ela consegue. Então, assim, ela está ativa nesse ponto. E a criança, ela tem que estar ativa, né? No sentido de que eu fiquei brincando de BNCC aqui, só que eu acho que se a gente brinca com um livro, a gente tem que tentar envolver a criança também na brincadeira, na atividade que você vai propor. Se você monta uma atividade preparada, linda, maravilhosa, é que nem você dá um brinquedo pronto. Se você fala, olha, dá para você pintar um pouco esse gato, porque o meu gato amarelo não vai ficar tão bom se você pintar com seu giz. Aí a criança vai pintar tudo mais ou menos, né, do jeito dela, não mais ou menos, mas do jeito dela, mas vai ficar o gato da classe, aquele gato amarelinho, né? Aí a outra vai pintar, vai rasgar um pedacinho da folha, tudo bem, é aquele gato que está meio machucado, ralou, né? Então, brincando assim, mostrando um pouquinho de como é ser criativo e sair do básico de um livro para tornar ele divertido, né? Você pega, por exemplo, era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Aqui você tem espaço, movimento, corrida e sentimento. Então, ele tomou um susto, né? Você está trabalhando com emoção. O que te dá susto? Imagina isso num grupinho de crianças pequenas. Vamos dar susto, um monstro, todo mundo grita. Ou então, agora grita baixinho, porque não pode, tem criança dormindo do lado. Aí você fala um baixinho, né? Grita baixinho, grita alto. Quem dá susto em quem? Por que você tem medo? E aí, e assim, gente, não é ler o livro e falar, bom, agora abre a página, o que aconteceu? Tomou um susto, levou para o sul e blá, 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 blá. Todo livro precisa ter uma conquista do professor, educador e da criança. Sabe, tipo, você olhou para a pessoa do seu lado, virou, apaixonou e já casou? Não. Né? Tem um momento de conhecer, de descobrir. Então, assim, eu amo proposta de atividades, mas elas têm que estar no tempo certo e envolver a criança da melhor forma possível. Nem que seja pegar a tinta e trazer para a professora, pegar uma cola e trazer, depois guardar. Mas se você traz pronto, não tem o mesmo significado, apesar de ser lindo, não tem o mesmo significado do que fazer em grupo, errar em grupo, construir em grupo. Então, aqui a gente fala, poxa vida, né? Você vai falar de sul,
para uma criança de 3 anos, mas você pode falar de coisas espaciais, né? Fugir, como a gente foge rápido, a gente foge devagar. Como é que será que é a fuga da lesma? Como será que é a fuga de um passarinho, né? E o que é a questão dos espaços, né? É sul, para um mais velho, né? Fugir para o sul. Mas você pode fugir para embaixo da mesa, em cima da mesa, dentro da caixinha, né? A questão espacial mesmo, né? De estar em cima de algum lugar, o brinquedo estar ao lado de outra coisa. Isso dá muito para... Então, assim, estamos brincando de BNCC. Tá tudo bem? Vocês estão concordando? E olha, eu vou fazer minhas as palavras que as meninas já fizeram perguntas hoje de manhã e você está vindo lindamente responder, porque é uma das ansiedades e das expectativas, ansiedade de saber, né? O professor tem uma série de rotinas, de tarefas e coisas que vencem, são cobrados no cotidiano, né? E aí, como fazer ainda para que uma história seja justamente divertida e seja interativa? E é bem o que você está trazendo, quer dizer, a gente consegue fazer tudo isso, olha, só numa página, né? O Gato Azul fugiu para o sul, quanta coisa a gente já trabalha. E o que eu estou ainda mais feliz é que eu vou parafrasear você, Bia, um monte hoje, porque depois a gente vai justamente pôr em prática isso que você está falando. E a gente vai fazer junto, a gente vai errar junto, mas a gente vai construir algo para fazer com os alunos depois, uma atividade, um dado, com o gato xadrez. Por isso, está sendo extremamente rico, porque é uma ansiedade enorme, né? O que eu faço? Eu tenho que trabalhar a base, eu tenho que trabalhar a criança, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que dar atenção, eu tenho que... uma série de coisas. E você traz com uma leveza o quanto uma história ela pode ser rica e trabalhada em diversos momentos, né? E satisfazendo, inclusive, a rotina do cotidiano ali com a criança numa boa, bem tranquilo. Sim, Então, porque eu nossa, acho que, assim, a gente não tem medo, a gente tem que perder... Sabe o que acontece? A gente, adulto, a gente se julga o tempo todo. A gente acaba achando que a da colega é melhor. E, assim, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sempre vai ter alguém que a gente acha que não é tão bom. Não importa. Sabe? A gente tem que ver com a gente mesmo. Então, assim, aquele livro que você leu a semana passada numa turma e não deu muito certo, para refletir, né? Será que você estava com você mesmo ali dentro? Será que tem alguma coisa nesse livro que ainda você poderia estimular de outra maneira? Ou através de brinquedo, ou através de desenho, ou através de uma aula de ginástica. Então, você pode transformar o Fugir no Sul como questões de movimento corporal. Fugir correndo, fugir devagar sem fazer barulho, né? Não fugir e voltar. Então, assim, é usar a criatividade, mas sem muito achar que você precisa ser a pessoa mais criativa do mundo. Porque todo mundo é um pouco criativo. É só deixar ir. E também, se não for muito criativo, escuta a criança, porque ela é. Então, assim, o material infantil na frente de vocês é aula diária. Eles estão te ensinando diariamente, se você abrir suas anteninhas, para ver como que a criança é criativa. E, claro, vai ter criatividade que você vai falar, olha, desculpa, mas pular da janela você não vai poder, porque você vai se machucar, né? Vai ter que falar. E outras não. Nossa, vamos pular de um degrauzinho desse tamanho, mas aí vocês não vão se machucar, mas vão pular pra caramba, bem longe, né? E aí você tem certeza que você está dentro de um limite físico de cada um. O meu filho tinha um amigo, por exemplo, que vivia com o braço quebrado. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque a mãe deixava tudo, porque era experiência, mas existem experiências e experiências, né? Dá um tempo, né? Não precisa quebrar o coitado. Era braço, perna, toda hora alguma coisa. Tudo bem, pode ter sido uma criança que se deu muito bem, mas naquele momento ela não estava se dando muito bem na vida, né? Porque vivia enfaixada, né? Então, e aí continua, né? Fazer careta, a gente trabalha com monstros, com expressões faciais, né? Então, ai, tô com cara de bravo, ai, tô com cara de feliz, né? As crianças com esses emojis mesmo, né, Laís, como a gente estava falando ontem, elas sabem identificar melhor que a gente, mas é uma maneira de aprender emoção. Inclusive, assim, na sala de aula, às vezes no sofá dela, na almofadinha, pode estar uma carinha, né? Como você chegou hoje?
cheguei feliz, hoje eu tô triste. Ela põe lá e alguém percebe, fala, hoje você não tá legal, né? Deixa ela falar, né? Expressar. E aí a questão das cores, por exemplo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Gente, alimentação, experimentar coisa nova, trocar frutinha, né? Assim, por que comer, por que não comer? Tudo depende da faixa etária, né? Se é um bebê, naquele dia você leva, se ele já come fruta e não for só leite, ou se ele come uma papinha, sei lá, o que come, né? Dependendo da idade, naquele dia a própria escola pode fazer uma novidade na hora do lanche. Né? Não precisa ser tudo da professora, acho que a escola, professor, cozinha, todos têm que trabalhar em grupo, em alegria, e pais e mães. Né? Então, assim, quanto mais envolver pai e mãe, fazer palestra, chamar pai, grupinhos menores para contar um pouco, fazer reuniões. Eu sei que tem pais e mães muito difíceis e ausentes, mas por que será, né? Acho que todo mundo tem um sonho de ter um filho e uma filha que se dá bem na vida. A gente não põe no mundo para falar, eu quero que seja um peste, né? Ou se põe sem querer no mundo, o que acontece, mas você quer o bem, você não quer o mal. Então, trabalhar com pai e mãe, você tem que ser parceiro, né? Parceiro o tempo todo. Meus filhos choravam, eu falava, ia lá na diretora, eu não sei o que acontece, mas esse moleque chora, né? Me ajuda, eu não sei. Então, assim, elas me ajudavam muito a tentar entender. E às vezes chora mesmo, faz parte, chorar faz parte. Então, é a parceria, né? E, inclusive, entre professores e educadores, sim, eu acho que a gente tem que se ajudar muito um com o outro, sabe? Não tem um educador que é muito melhor que o outro, cada um vai ter uma coisa, um vai cozinhar bem, vai ter um super marido, o outro vai ter uma mulher maravilhosa, filhos queridos, e a gente é assim na vida, ninguém é perfeito em tudo, né? E se a gente dividir com o corpo docente, com a pessoa, às vezes, que é o jardineiro, assim, essas pequenas coisas, tudo melhora em função do que a gente quer, da melhoria da criação da criança. E vai ser os nossos adultos daqui a pouco, né? Muitos de vocês e eu já sou mais velhinha, mas assim, eu já fui criança, eu já tive tudo isso, e todos vocês têm, ninguém pulou o criança, né? Mas é isso, faltam 5 minutos, eu vou parar de falar, vocês me façam perguntas. Eu tenho algumas histórias de sucesso ainda. Eu vou querer, vamos querer ouvir, mas eu vou já dizer que, olha, uma das perguntas colocadas é justamente o que você falou agora, que é como trabalhar o texto de forma criativa e construtiva. E eu acredito que essa resposta, ela veio não só agora com a sua fala, mas quando você coloca também, né, no momento da tua criação, você se põe no lugar da criança, o quanto ouvir a criança, né, e trabalhar em cima da linguagem da criança, da expectativa da criança, da experimentação da fase que aquela criança está vivendo naquele momento, né. E, então, eu acho que ficou muito bacana a tua resposta. E aí, como você tem algumas histórias de sucesso, uma das perguntas também colocada é que critérios para fazer uma boa seleção de leitura, né? Para trabalhar essas habilidades socioemocionais, enfim, para a gente conseguir adequar porque o gato xadrez, você disse que foi até 9 anos de idade, tem crianças trabalhando ali na pré-adolescência, né? Mas para essa faixa de 0 a 3, assim, pensando como autora, que dicas você daria para nós, que estamos, assim, no campo, de que critérios a gente pode usar para fazer uma boa seleção de leitura, de escolher quais as literaturas, quais os livros, as histórias, como que a gente escolhe? Bom, acho que assim, o primeiro é isso, o corpo docente tem que se apaixonar pela história. Se não gostar da história, já era, pode ser a história mais premiada do mundo. O prêmio tem que vir das crianças, o prêmio é a criança aceitar aquela história, mas o adulto tem que gostar. Se ele não gostar dessa história, não vai dar. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Assim, outro critério é se colocar na faixa de idade dessa criança. E mesmo que seja um livro com mais texto, por exemplo, eu tenho aqui, Era Uma Vez um Caracol Furado, que é um livro que tem um certo texto.
o meu nível, né? Tem vários textos. Mas o que ele fala? Das sensações físicas. Ele passa gelado e fica gripado. Ele tem uma hora que está com frio. Ele tem uma hora que ele fica macio. Então, eu já vi esse livro com bebês. E aí as professoras trabalharam várias formas. Sabe quando você põe a mão, fica gelado, põe a mão, espeta, põe a mão, fica fofinho. Então, esses educadores, eles trabalharam um livro que tem bastante texto até, né? Era uma vez um caracol furado, mas com bebê. Por quê? Porque são as sensações do corpo que eles estão sentindo. Então, é muito lindo. Então, não existe fórmula. O livro de criança, bebê, tem que ser de plástico e ter uma palavra só. E o livro de criança de 8 anos tem que ter 100 páginas. Meu, caramba, não é assim, né? E mesmo o livro bem pequeno, cada fase que essa criança vai passar, ela vai entender esse livro de uma maneira diferente. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro de adulto e ler de novo, vocês vão entender outras coisas que vocês leram da primeira vez, entendeu? Vocês vão gostar de outras coisas. Por quê? Porque a fase muda. E a fase de criança também muda. Então, eu não daria regra, mas a gente tem que se pôr qual é a necessidade do grupo, né? Se está numa classe, tem que trabalhar algum assunto especial, alguma criança, sei lá, que nasceu um irmão e ficou com ciúmes, talvez tenha que trabalhar um livro que mexa com um pouquinho nessa coisa de emoção, de perda, de divisão, né? Ou a criança que o pai foi viajar ou separou de casa, vamos talvez, mas nem tudo precisa ser emoção, tem horas que tem que ser só gostoso, e acabou, né? E aí deixa essa parte de emoção para trabalhar junto com outros assuntos mais psicológicos ou com brinquedos, e traz o livro para dentro do universo. Ele é um brinquedo. Para de achar que ele tem que estar na prateleira. Ele pode estar no meio misturado com algumas coisinhas. Ele pode estar escondido debaixo da almofada. Quando a criança chega, ela abre aquela almofada e tem um livro. Olha que legal. E aí eles vão discutir que livro ler. A última historinha de sucesso, por exemplo. Não, nesse mesmo livro, uma criança, uma menina de uns 4 anos, a mãe me mostrou o vídeo, na hora que fala. E ele ficou muito doente, ficou muito gripado. Chegou a ficar muito gripado num dia de chuva e vento gelado. Essa menina morava em Manaus, na época onde as pessoas morriam de Covid igual chuva. Então, assim, a menina estava num apartamento, o Brasil morrendo, e a mãe mandou o vídeo. Ela lendo esse livro nessa página para a boneca dela. Presa, dentro de um apartamento fechadinho no quarto, e ela lia essa frase para a boneca. Chegou a ficar muito gripado num dia de chuva e vento gelado. Então, assim, o livro está ajudando essa menina a pôr para fora todo aquele sentimento que ela estava tendo, né? De perda, de não sair de casa. Então, assim, o livro, a gente tem que entender o momento de cada um, o momento da classe, para escolher o livro. E se não der certo, troca o livro, pega outro, muda. Às vezes o livro pode ser feito em outra faixa etária, né? É isso. Bia, e nós temos hoje também a alegria de que a Karina Estabora está com a gente. Então, Oi, Karina! eu vou chamar ela para trocar uma ideia com a Uma gente. querida. E eu queria agora, assim, que você já encaminhasse com esses casos de sucesso para a gente já indo para o nosso encerramento. Mas, Karina. então, a Karina, ela trabalha conosco em São Paulo, tem um contato muito forte com a questão de literatura e as histórias, e ela que é responsável em São Paulo por toda a parte de formação da Editora Moderna. Então, nós também estamos aqui com a honra de ter a Karina com a gente para trocar uma ideia conosco, e ela, como formadora, já está aqui também olhando um pouquinho o que a gente está fazendo aqui em Joinville, porque, como disse a Bia, nós estamos fazendo, errando e construindo novas possibilidades de trabalho. Então, Karina, seja super bem-vinda também, e eu vou ficar muito feliz se puder trocar aí com a gente uma palavrinha. Claro, boa tarde para todo mundo. Eu já trabalho com a Laís há um tempo, né? Trabalhamos juntas como assessoras pedagógicas, quando eu entrei na Editora Moderna.
Depois, quando a empresa, né, ficou direcionada com uma equipe dedicada só para o PNLD, eu prioritariamente trabalho hoje com grupos de formação, mas eu nunca abandonei a literatura. Vocês estão vendo que atrás de mim aqui, ó, tem meu cantinho de leitura, onde que desde o meu filho muito pequeno a gente tem essa prática em casa, de fazer a leitura em família, de trazer sempre um bom repertório, né? E o meu filho com 6 anos já tinha lido aproximadamente 250 títulos. Então, todo dia a gente tem um trabalho bem grande em cima da literatura. Eu estou ouvindo vocês aqui, até parei o que eu estava fazendo. Eu tenho também um grupo de mães leitoras, né? Um grupo de WhatsApp, onde a gente troca indicações literárias, dicas de leitura, porque eu tinha a premissa que a família não estava muito interessada para esses momentos leitores em casa. E eu me surpreendi quando muita gente começou a me procurar, muitos pais perguntando assim, eu leio ou eu conto histórias? Eu preciso fazer um curso de contador para falar com meu filho? O que eu faço? Né? E aí eu vou trazendo algumas dicas para eles. E durante aqui o nosso papo, eu adorei a fala da Bia quando ela disse que o livro é o motivo, né? Hoje meu filho está maiorzinho, ele tem 9 anos, a escola, né, pediu uma literatura e mesmo eu não lendo junto com ele, a gente tem esse momento onde o livro é o elo e ele me conta o que está acontecendo nesse livro. Eu faço perguntas, eu pergunto se a criança de hoje estaria naquela história do mesmo jeito, né? Porque ele está lendo um livro que está fazendo mais de 50 anos, que é da coleção da Maria José Dupré, A Ilha Perdida, que eu acredito que muitos aqui tenham lido, e a escola solicitou, então eu pergunto para ele, olha, era uma criança de antigamente, e hoje? Será que uma criança iria para uma ilha? Como ela faria para ir para essa ilha? E a gente troca ideias, percepções, então eu estou aqui acompanhando, maravilhada com as ideias da Bia, que acompanho também o trabalho faz tempo, né? Os livros da Bia foram os primeiros livros que o meu filho teve contato, enxergando o livro além do brinquedo, né? Então, quando ele começou a perceber que aquela escrita representava uma história, então foram os primeiros, a gente guarda aqui, ó, com todo carinho. Esse é meu preferido, o caracol furado, o gato xadrez, a gente tem um montão aqui, ó. O que tem no meu quintal? Esse também foi lindo. O que tem no seu caminho, e outros aqui, o que tem na mata. A gente tem uma coleção da Bia aqui. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir aqui o diálogo, né, com a Bia, acompanhar vocês, e como a Laís falou, hoje está na frente desses programas formativos aqui da Editora Moderna, a gente vê interesse em literatura e já vem pipocando 1000 ideias aqui para a gente trabalhar não só em formação, mas também no Moderna Amigos, que é a nossa plataforma onde a gente tem recursos ali digitais. Tem um curso também na nossa plataforma de formação, lá no Moderna Forma, que a Laís pode indicar para vocês, que se chama Vivências Leitoras. E aí tem também dicas de como trabalhar a leitura e tudo isso, tá bom? Então, eu só queria dar esse recadinho para vocês. Obrigada pela companhia hoje à tarde. Bia, arrasou, como sempre. Obrigada, Laís, arrasou na mediação também. Eu é que agradeço toda a formação que você dá para a gente aí, traz.